Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos, no YouTube para adorarmos e louvarmos ao santo nome de Jesus nesse domingo. De antemão peço aos irmãos que me desculpem, qualquer barulho externo que ocorrer, como os irmãos entendem, estou em casa transmitindo o culto, então logo um cachorro ou um vizinho pode falar alguma coisa, o cachorro pode latir e essas interferências, pequenas interferências podem acontecer, mas é o método a qual o Senhor nos permitiu estarmos transmitindo o culto e fazendo assim, e transmitindo aos irmãos a palavra de Deus. Desse modo, gostaria de pedir aos irmãos e irmãs que também se inscrevam aí no canal, ative esse sino de notificações, para que todas as vezes que eu colocar aqui um novo vídeo, os irmãos sejam avisados. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos e irmãs que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo foi escrito por João, capítulo de número 4, versículo 19 a seguir. Um texto conhecidíssimo da Igreja de Jesus e que eu gostaria nesta noite de falar com os irmãos sobre ele. Amém? O Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 19 a seguir. Abra sua Bíblia e acompanhe, por favor, a leitura. Diz assim, João 4,19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu quem falo contigo. Amados irmãos e queridas irmãs, este texto nos remonta, nos leva a um período a quanto nosso amado Mestre Jesus passava pelas terras de Samaria. Os irmãos, ao lerem esse texto, podem se deparar e pensar algumas questões, dentre as quais, por que os judeus não lidavam muito bem com os samaritanos. Se nós recorrermos ao Antigo Testamento, em especial ao segundo livro dos Reis, nós vamos começar a identificar ali o porquê deste conflito entre os povos judeus e também os samaritanos. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Samaria foi e era a capital do reino do norte de Israel, ou, propriamente dito, Israel, o reino de Israel, ou a capital do reino de Israel. Já Jerusalém era sede, era capital do reino do sul. E isso tudo por causa daquela situação que ocorreu depois que Roboão, filho de Salomão, assumiu o reinado de Israel. A Bíblia diz que houve um conflito, então a partir daí houve uma separação, uma divisão. Ficaram duas tribos no Reino do Sul e todas as demais tribos comporam aquilo que foi conhecido como Reino do Norte, sendo Israel a sua capital, sendo Samaria sua capital, e Jerusalém como capital do Reino do Sul, onde ficava ali as duas tribos de Judá e Benjamim. A partir daí, a Bíblia diz que os assírios foram contra Israel, capital, Reino do Norte, Samaria, invadiram
E ali eles colocaram, introduziram no meio do povo de Israel que ali estava, eles fizeram uma mistura, trouxeram outros povos para ali. Então as pessoas que eram de Samaria, eram do reino do norte, eram considerados por aqueles que eram do reino do sul impuros, porque havia tido misturas de outros povos com o povo de Israel que se encontrava no reino do norte, com a capital sediada em Samaria. Então esse conflito se estendeu, então foi criado um templo de adoração em Samaria, enquanto você se recorda que Salomão havia construído em Jerusalém um templo de adoração a Deus, lá na sua capital, lá em Jerusalém. Então os judeus adoravam, os judeus do Reino do Sul adoravam lá na sede de Jerusalém, lá no templo de Jerusalém, a qual foi construído por Salomão, e o povo de Samaria foi construído esse templo nesse monte, onde eles iam adorar ao Senhor lá. Inclusive, foi descoberto há pouco tempo, isso pela arqueologia, os arqueólogos trabalhando ali naquelas regiões palestínicas, encontraram esse lugar onde provavelmente era o templo onde os samaritanos adoravam. Então esse conflito entre essas duas vertentes de Israel, essas duas vertentes do povo de Deus, perdurou daquele período do Antigo Testamento até o presente momento onde Jesus se encontrava. E o Senhor Jesus, passando por essa terra de Samaria, terra odiada a tal ponto pelos judeus do Reino do Sul, em especial lá de Jerusalém, que eles nem mesmo pisavam dentro de Jerusalém, evitavam a todo custo ir em Jerusalém. Não à toa, Jesus utiliza naquela sua parábola, naquela história que ele conta, como sendo um samaritano quem socorre aquela pessoa que foi ali roubada, né? Foi vilipendiada naquele caminho, e fazendo ali, provocando ali, né, os fariseus e os religiosos de Jerusalém, né? Por isso que ele fala que passou um sacerdote e não ajudou, o levita e não ajudou, mas vem um samaritano e ajudou, né? Na intenção de mostrar que quem é o próximo é aquele que nós precisamos amar, independentemente de quem seja e de qual região essa pessoa é. Então essa situação, esse conflito perdurou. Então Jesus está na beira desse poço, os discípulos foram à cidade para buscar alimento e Jesus ficou lá. Alguns biblicistas gostam de dizer que um dos discípulos ficou com Jesus, mas isso, claro, o texto sagrado não nos mostra. O texto sagrado, pelo contrário, nos indica que Jesus estava sozinho. E a mulher, então, foi ao meio-dia buscar água. Para que você entenda, dentro da cultura judaica era comum as mulheres buscarem água e não os homens. Era muito comum isso. Então, quando ela vai buscar água, ela depara-se com um homem à beira do poço. Veja bem, o horário que esta mulher vai buscar água não era um horário comum. É comum mulheres buscarem água dentro da cultura judaica. Não era comum o horário que essa mulher vai, porque o sol do meio-dia era escaldante e é escaldante na Palestina. Então ela vai num horário onde provavelmente ninguém estaria naquele poço, ninguém estaria indo buscar água naquele poço. Muito menos um homem, porque não era comum um homem estar lá. Então ela vai nesse horário devido à sua biografia, devido à mácula que há, né, na sua biografia dentro daquela cultura, de uma mulher que teve vários homens na sua vida. E aí Jesus está lá nesta hora. E aqui é um ponto que eu gostaria de abordar com vocês, não é? Veja bem,
Muitas vezes nós tínhamos uma biografia manchada, nós tínhamos um passado manchado, nós tínhamos um passado muitas vezes deplorável, que muitas pessoas não gostariam de estar conosco, muitas pessoas não gostavam de estar em nossa companhia, muitas pessoas optavam por não estar próximo de nós, mas da mesma forma que ninguém queria estar perto dessa mulher por causa da biografia dela, a Bíblia diz que Jesus quis estar perto dela, que Jesus quis encontrar com ela, que Jesus quis ir ao encontro dela, quis ouvi-la, quis conversar com ela. Da mesma forma foi com você, foi comigo, é conosco, meus irmãos. E talvez seja com quem esteja ouvindo esse vídeo que ainda não foi e não teve um encontro com Jesus. Muitas pessoas podem não gostar de estar próximo a nós, mas o Senhor Jesus, sim. Independentemente da nossa biografia, independentemente da nossa história, independentemente de quanto éramos, de quão ruim éramos, o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor, Ele ama-nos a tal ponto de não importar com o que a sociedade, com o que os outros vão falar, mas Ele nos salva, nos restaura e nos sara para estar perto dEle e para alcançar o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Isto é uma bênção. Isso é uma bênção. Ninguém gostava desta mulher, mas Jesus quis estar com ela. Ninguém queria conversar com essa mulher, mas Jesus quis conversar com ela. Então, lembre-se disso, recorde-se disso nos seus tempos difíceis. Quando você estava lá, sem talvez ninguém te amparar, o Senhor Jesus foi até o teu encontro. Ele vem até o nosso encontro neste momento. A Bíblia diz que Jesus está lá. E a mulher vai pegar água. E o Senhor Jesus se dirige a ela e fala: mulher, dá-me de beber. Eu quero um pouco de água. A mulher se escandaliza por vários motivos. Primeiro, a característica dele é de alguém de Judá. Segundo, é um homem dirigindo a palavra a uma mulher. Nenhum homem poderia fazer isso. E não fazia. Jesus quebrou os paradigmas, os tabus do seu tempo, para salvar almas, para restaurar vidas, para trabalhar na história das pessoas. Jesus não se importa com a religiosidade, Jesus não se importa com aquilo que muitas vezes traz pela sociedade aquilo que em muitos momentos as pessoas vão dizer. Mas Jesus importa é de salvar as vidas. Jesus se importa é de trabalhar na vida das pessoas, independentemente do que os outros vão dizer. Por isso que na igreja tem muito ex alguma coisa. É um ex-traficante, é uma ex-prostituta, é um ex-alcoólatra, é um ex-drogado. Porque Jesus trabalha na vida de todos, que muitas vezes a sociedade descarta, mas ele não. Contudo, quando Jesus se dirige a ela, ela se escandaliza, e Jesus começa então a demonstrar para ela que ele não era mais um homem comum. Ele fala sobre a sua história para ela ir lá buscar o marido dela, e ela começa a perceber que ele é profeta. Não só isso, mas ela ainda não entendia, mas ele começa a trazer para ela revelações. E ela diz: eu não tenho marido. Ele disse: isso disseste com verdade, porque tiveste 5 e agora o que tem não é teu marido. Ela falou: eu vejo que tu és profeta. E ele então, revelando a ela isso, ela se espanta. E ele começa a anunciar para ela sobre a questão dela beber a água que ele tem para dar. E queridos irmãos e amadas irmãs, nós podemos buscar saciar as nossas sedes, a sede da nossa alma em muitos lugares, de muitas formas. Mas de todas as vezes que nós buscarmos saciar a nossa sede, se não for em Cristo, se não for no Evangelho, se não for na revelação de Jesus, aquilo em algum momento nós vamos voltar a ter sede. Agora, quem está em Cristo vive saciado, vive satisfeito, vive abençoado. Mas quem não está em Cristo vive em busca de questões para saciar a sua sede. Vários casamentos, dinheiro, poder,
A pessoa não entende que aquilo não vai satisfazer e vive na busca. Por isso Jesus disse a ela: se você beber da água que eu der, nunca mais você vai ter sede. Ela entendeu que era literal a água do poço, mas na verdade é uma água que atinge e sacia a nossa alma e não o nosso corpo físico. E quando ela, espantada com aquilo, ela olhou para ele e falou: mas os nossos pais disseram que tem que adorar neste monte. Vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. Ele disse: não. Vai chegar um tempo em que o Pai vai buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque ele é espírito, importa que o adore em espírito. Aqui é o cume da onde eu queria falar com vocês. A verdadeira adoração que importa é a adoração com o espírito. Nós estamos vivendo tempos sombrios, tempos difíceis, tempos complicadíssimos, onde os nossos templos estão fechados e onde algumas pessoas ficam perturbadas porque a igreja está fechada, o templo físico estão fechados e buscam daqui e dali resposta para entender por que está fechado. E eu, com todo respeito, com todas as vênias, eu venho aqui dizer: nós devemos buscar adorar a Deus em espírito e em verdade. O que adianta nosso corpo estar dentro de um templo se a nossa alma não está adorando a Deus? O que adianta dirigirmos da nossa casa para ir a algum lugar se a nossa alma e nosso coração não se arrependem? Infelizmente está faltando arrependimento para a igreja. Mesmo diante de toda essa situação, a igreja tenta ir pelos seus próprios méritos e pelos seus próprios métodos, sem consultar a Deus, se isso não está em decorrência da vontade dele. Se essa situação toda não está em decorrência da vontade dele. Nós chegamos à marca de morrer 4.000 pessoas por dia. E as pessoas estão preocupadas de amontoarem-se dentro de um templo. E a adoração a Deus? E o arrependimento? E a questão de olhar uns para os outros e perdoar uns aos outros os nossos pecados? Tem muita gente que está dentro de um templo, mas não perdoa o seu próximo, a ofensa que sofreu. E guarda aquilo no coração. Enquanto Deus está buscando verdadeiros adoradores, tem 2.000 anos. Não é adorar em Jerusalém, não é no Monte de Samaria. O Pai busca verdadeiros adoradores. Então este momento é um momento que está provando quem é verdadeiro adorador. Quem não precisa estar em Jerusalém, quem não precisa estar em Samaria, mas quem adora em espírito e em verdade. Vai chegar um tempo em que tudo vai de novo voltar à normalidade. E vamos todos nos reunir novamente nos lugares aonde nós sempre nos reunimos. Porque temos que ser coerentes biblicamente falando. Porque a Bíblia diz para sim congregarmos, diz para sim nos reunirmos em comunhão em Cristo, como está descrito em Atos dos Apóstolos, que os irmãos perseveravam unanimemente todos os dias no templo. Contudo, este não é o momento de fazermos isso. Este é o momento de adorarmos a Deus como sempre deve ser, mesmo quando estamos no templo. É em espírito, em verdade. É com sinceridade. É buscando verdadeiramente nos derramar diante de Deus, inclusive confessando as nossas culpas e os nossos pecados. Que o que a igreja não está fazendo é se arrepender da sua conduta, mesmo e apesar da pandemia. A igreja não está se arrependendo. Temos que entender o momento que estamos vivendo. Se nós não entendermos e tentarmos preservar os nossos irmãos, para hoje estarmos fechados, para hoje estarmos distantes uns dos outros, mas para que no dia de amanhã nós possamos novamente nos reunir e estar todos os nossos irmãos e irmãs ali e não tivermos nós perdido nenhum para esse vírus. É isso que nós temos que estar lutando nesse momento. Eu estava acompanhando essa semana
o julgamento do Supremo Tribunal Federal, se as igrejas abririam ou continuariam ou permaneceriam pelos estatutos e pelos decretos de seus estados e municípios. Quando se não me falha a memória, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, no seu voto, ele fez uma citação que eu achei extremamente pertinente, onde ele diz: na época da Segunda Guerra Mundial, os cristãos não se reuniam nos templos, porque se reunissem, seriam facilmente bombardeados pelos ataques alemães naquela Segunda Guerra. Então os cristãos não iam para o templo, mas isso não os impediu de adorar ao seu Deus, de ter a sua fé e de manter a sua fé. E ele diz: eu suponho que a situação que estamos vivendo de pandemia é análoga à da Segunda Guerra, porque nós estamos vivendo uma guerra contra um vírus. Nosso inimigo agora é o vírus, meus irmãos. Mas nós, para além desse vírus, lembramos o que Paulo disse aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades e os principados que se encontram nas regiões. Então nós temos que lutar espiritualmente nesse momento, é através da oração, na sua casa, no seu quarto, na sua forma, da sua maneira. Vamos adorar na nossa casa por enquanto, mas vai chegar o tempo que em nome de Jesus tudo vai voltar. E nós, como essa samaritana, vamos aprender o que é a verdadeira adoração. Não importando o local físico, geográfico onde eu me encontro, mas importando sim a minha conduta diante de Deus, mesmo estando no meu lar, no meu quarto, na minha casa. Eu espero que os irmãos e irmãs entendam o período que estamos vivendo, que todos compreendam o que estamos vivenciando, e no momento certo, é pelo menos a fé que eu tenho, que o Senhor Deus vai sim abrir as oportunidades para que os nossos templos reabram novamente. Queridos, a minha Bíblia diz, e a sua também, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A Bíblia diz em Isaías, capítulo número 10, que ai daqueles que fazem leis injustas contra o meu povo. Eu não vou tentar, pelo esforço humano, abrir nosso templo para nós estarmos juntos. Eu prefiro orar ao meu Deus, porque a igreja não é minha. Não foi eu que morri naquela cruz para ter uma noiva, mas a minha Bíblia diz que foi Jesus. A igreja é dele, então é com ele que eu converso, dizendo a ele, o Senhor: a tua noiva está sofrendo um ataque ou é o Senhor quem está tratando com a tua noiva? Porque eu acho que é mais conveniente biblicamente nos aproximarmos de Deus através da oração, do que simplesmente abrindo portas de templos para, pelos nossos próprios esforços, estarmos reunidos e dizendo que isso é em nome de Jesus. O que é em nome de Jesus é nos arrependermos e termos as nossas condutas equiparadas e em compatibilidade com a vontade de Deus descrita na Bíblia Sagrada. E a minha Bíblia diz para mim não tentar o Senhor, meu Deus. E esse é o momento que eu acho que quem está tentando se aglomerar está querendo tentar o Senhor, teu Deus. Mas eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo esse vídeo, que os irmãos e irmãs são verdadeiros adoradores. E independentemente dessa situação, quando voltar a reabertura dos templos, você vai estar aqui junto conosco, adorando a Deus, com a sua fé inabalável, firme, perseverante, porque resistiu à prova, resistiu o tempo e o período de provação, e continuará em Deus, para a glória, honra, louvor e majestade do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Então, adore a Deus em espírito e em verdade. O Pai está buscando os verdadeiros adoradores. Amém? Amados irmãos e queridas irmãs, não sei se é de conhecimento de todos, mas foi ratificado o decreto aqui da nossa cidade que até dia 18 de abril estamos ainda na onda roxa. Com isso,
todas as implicações daquele decreto estão valendo. Então, por enquanto, o templo não vai abrir. Assim que for modificada essa situação, com certeza entre em contato com os irmãos e irmãs, avisando. E em nome de Jesus, vamos retomar os nossos trabalhos presenciais assim que possível, assim que tiver total segurança, leitos para atendimento, se caso algumas pessoas forem acometidas pela Covid. Amém? Mas, infelizmente, não é o momento. 93% dos leitos de Minas estão ocupados. E, como disse o governador essa semana, muito possivelmente hoje, domingo, estaria terminando os insumos de sedativos para quem está na UTI. Por isso, peço aos irmãos e irmãs compreensão e, no momento certo, voltaremos e retomaremos com os nossos trabalhos. Amém? Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, te dou graças, rendo ao Senhor louvores, bendiga o santo nome do Senhor. Louva o teu santo nome, peço a ti, meu Deus, que nos ajude a ser verdadeiros adoradores e te adorar em espírito e em verdade. Peço a ti, ó Pai, que o Senhor esteja sobre todos nós e em nome de Jesus, que quando a tua vontade se cumprir, meu Deus querido, que o Senhor possa sim fazer com que esta situação toda acabe, os nossos templos se reabram, nós venhamos novamente nos reunir e em nome de Jesus, meu Deus querido, voltemos nós em comunhão, unidos num templo, a adorar ao santo e bendito nome do Senhor. Mas o que mais importa, Senhor, é que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, meu amado irmão e minha querida irmã. Então, até terça-feira, 19 horas, no culto de aprendizado da Palavra de Deus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vamos em paz para a nossa vitória, em nome de Jesus.